Queridos e amados irmãos e irmãs, hoje queremos refletir e falar um pouco sobre a pessoa de São Paulo. O querido Paulo, apóstolo, homem de Cristo, queremos falar dele como coluna da igreja, como expressão de um cristianismo que se expande. Para falar dele, precisamos falar de um pouco de sua história de vida. Lembrar de Saulo, perseguidor dos cristãos. Saulo, um homem intelectualizado, preparado, embasado na lei, fortalecido em seus conceitos judaicos mais nobres, mais profundos, uma eficiência na maneira eloquente de falar. Este é Saulo, um homem marcado pelo conhecimento, intelectualizado e preparado para defender aquilo que acreditava. Mas Saulo não contava com um encontro encantador e transformador com a pessoa de Jesus Cristo. Lá no caminho de Damasco, quando ia a cavalo para perseguir os cristãos, de repente aparece alguém inusitado. Jesus de Nazaré, diante do cavalo, a ponto de fazer com que o cavalo se espantasse e Saulo caísse cego. A cegueira de Saulo faz ele ver o Filho de Deus, ter com Jesus uma experiência de amor tão profunda que faz aquele homem cheio de convicções mudar de vida. Vem a fala de Jesus que ressoa nos ouvidos e no coração de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não entendia a perseguição a Jesus, porque Saulo perseguia os cristãos. Lembremos-nos quando Jesus diz: tudo que vocês fizerem ao menor do reino é a mim que estão fazendo. Perseguir os discípulos de Jesus, perseguir os cristãos, é perseguir o próprio Cristo. Por isso que Jesus se refere a Saulo desta maneira: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Jesus dialoga, busca uma intimidade, cria um elo com Saulo e faz com que ele vá reconhecendo Jesus como Filho de Deus, como o prometido, como o Emanuel, como o Salvador. De repente Jesus diz: olha, vai se apresentar a um dos cristãos. E Jesus indica claramente, e quando Saulo chega, é curado, não apenas da cegueira, mas curado no coração, para de perseguidor se tornar perseguido. Que bonito é o percurso espiritual de conversão. Esta é a verdadeira conversão. Uma conversão, uma mudança de pensamento a partir de uma experiência profunda com Jesus. Saulo era um homem convicto em sua fé judaica. Perseguia os cristãos com plena consciência do que estava fazendo a partir do seu princípio de fé. A lei pela lei, o olho por olho, dente por dente. Toda uma estrutura doutrinária, pragmatista, forte, veemente, dá lugar a uma experiência de amor que rompe com toda a intelectualidade de Saulo e o transforma no apóstolo Paulo. E Paulo, depois daquela experiência com Jesus, depois da cura, de repente se torna apóstolo de Cristo. Primeiro experimenta todo um processo de inserção na comunidade do cristianismo primitivo. Receber aquele que perseguia para se unir a ele foi duro para os cristãos. Mas é assim que Jesus age na nossa vida. Quando transforma em toda
a extensão da nossa convivência e da nossa existência. Era preciso Saulo, agora Paulo, passar por um processo de experimentação eclesial, de vivência que faz a gente, a partir do testemunho, confirmar aquilo que se fala. Pouco a pouco, Paulo vai se inserindo no contexto eclesial da igreja primitiva. Vai se envolvendo com o Santo Evangelho e vai usando toda a sua capacidade de oratória, a sua eloquência, o seu conhecimento, inclusive da lei judaica, para impulsionar o seu ministério a serviço do Evangelho, da pessoa de Jesus. E aí, Saulo morre para dar vida a Paulo, apóstolo. Paulo que desbrava outros ambientes para poder evangelizar. Lembremos-nos do embate entre Paulo e Pedro, onde Pedro queria que o evangelho fosse pregado, a pessoa de Jesus, o cristianismo, fosse pregado para os cristãos que se convertiam a partir do judaísmo. Mas Paulo tinha uma visão de expansão. Desejava que o evangelho alcançasse os quatro cantos da terra, alcançasse o coração dos gentios, dos não-judeus, dos novos cristãos, que certamente ele ia sendo instrumento de Deus para converter. E aí, depois de um embate, de um diálogo, se respeita o dom de Pedro e de Paulo e ambos assumem as suas missões específicas. Pedro evangeliza o mundo judaico. Paulo evangeliza o mundo pagão. E deste processo bonito de uma igreja nascente, nós percebemos dois movimentos. A profundidade de um cristianismo que emerge dentro do judaísmo, a partir de Pedro e de outros apóstolos, discípulos. Ao mesmo tempo, a expansão do cristianismo que transcende o mundo judaico e alcança os gentios e faz mais almas, mais pessoas conhecerem Jesus de Nazaré. Então, o apóstolo Paulo é este homem capaz de tornar-se perseguido, abandonar a missão de perseguidor, porque Jesus mudou a vida dele. E usar toda a sua capacidade de oratória, de conhecimento para a expansão do Santo Evangelho. Vejamos que o apóstolo Paulo, ele vai escrever várias cartas. Você tem cartas de Paulo a outros irmãos de fé, além de cartas de Paulo para as comunidades, Gálatas, Coríntios, Tessalônia, os Colossenses, carta de Paulo a Tito, a Timóteo. Então você vai percebendo um Paulo que produz, que escreve, que expande, que dialoga, que evangeliza. Que coisa boa que aquele homem tão convicto, mas que é capaz de deixar-se moldar a partir do encontro com Jesus, nos traz uma mensagem tão profunda de amor ao Evangelho, de desejo que outras pessoas conhecessem a palavra de Deus e deixasse que essa palavra gerasse frutos em suas vidas. A ponto de Paulo dar um testemunho brilhante, inspirador e magnífico. Combati o bom combate, percorri um caminho, executei a missão. Olha que palavra bonita de alguém que tem consciência daquilo que foi convidado e enviado a fazer e o fez com amor, com dedicação, com a melhor qualidade possível, a ponto de, no final de sua vida, declarar o maior de todos os testemunhos que um apóstolo poderia conceder-nos.
O testemunho de quem é capaz de dizer: olha, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, porque eu não morro. Quem morre em Jesus não morre, mas tem vida eterna. O próprio Jesus vai falar sobre isso lá no Evangelho escrito por João, no capítulo 6, no contexto da Santa Eucaristia. Então temos Paulo, esta figura emblemática que nós precisamos acolher enquanto testemunho vivo de alguém que se compromete com o Evangelho, que tem uma missão bonita de propagação do Evangelho do Reino de Deus. Quantas almas alcançadas a partir das pregações de Paulo, a partir das epístolas de Paulo, tantos afazeres, uma igreja que não para, o dinamismo. Por isso que a nossa igreja católica, apostólica, romana, em sua santa liturgia, celebra Pedro e Paulo enquanto colunas da igreja. São sustentáculos, são pessoas de profunda experiência e que se permitiram, a partir da experiência com Jesus, levar a pessoa de Jesus e toda a sua proposta para outros seres humanos. Que possamos nos inspirar, que possamos nos permitir viver para Cristo e para Ele ou nele também morrermos, porque não morreremos, mas teremos o alcance da vida eterna. Que esta santa liturgia que faz memória a Pedro e Paulo, que tem a festividade destes dois expoentes, nos faça amar cada vez mais a nossa igreja, abraçar cada vez mais o Santo Evangelho e, imbuídos de um sentimento de missionaridade, colocarmos as nossas vidas a serviço do reino. Porque se nós não falarmos como Pedro e Paulo falaram, as pedras vão gritar, meu irmão, minha irmã. Se nós não fazermos algo, como diz o Santo Padre, o Papa Francisco, se nós não estivermos mergulhados na experiência do Evangelho, não teremos como testemunhá-lo. Está aí a epístola, a carta, a produção do querido Papa Francisco a nos dizer sobre a alegria do Evangelho. A Evangelho Gáudio nos traz a experiência de quem transborda de alegria a partir do Evangelho e não pretende guardar só para si essa beleza e essa riqueza da palavra de Deus, mas deseja de todo o coração expandir, transbordar, alcançar outras pessoas. Porque enquanto nós silenciamos, os maus gritam. Porque enquanto nós calamos, aquilo que é notícia ruim se propaga. Enquanto a verdade cala, a mentira cresce. Então, nós cristãos temos um compromisso com o Evangelho do Reino de Deus. O compromisso é simples: fazer com que Jesus se torne cada vez mais conhecido e amado. Quantas famílias, quantas pessoas necessitam ouvir a beleza do Santo Evangelho, para poder, a partir do ouvir, como diz Paulo, a fé vem pelo ouvir, chegar até o coração, não só a mente, e alcançar as nossas almas e se transformar em atitudes novas, de homens e mulheres novos, a partir da experiência com Jesus. Que São Paulo, apóstolo de Cristo, nos ensine cada vez mais sobre esse amor e essa dedicação. Que Ele interceda por nós, para que tenhamos verdadeiros apóstolos, evangelizadores, que ponham o seu dom a serviço do Evangelho e do Reino de Deus. Que São Pedro e São Paulo, nessa belíssima festividade que a nossa igreja celebra, nos alcance com o seu testemunho e inspiração e interceda por nós em nossa missão de sermos e fazermos igreja. Um abraço da fé para você e até a próxima reflexão, o próximo vídeo, se Deus quiser.